Pastor Peter, deixa Deus te usar, meu amigo. Quero cumprimentar todos os jovens, todos os irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entender que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, vamos compreender que a nossa dependência total é daquele que tem o poder para dar e para tirar a vida. Queridos, abra suas Bíblias. Quem estiver em casa, quem estiver aqui, juntamente comigo, por gentileza, no livro do Apocalipse, seu capítulo de número 1 e o seu versículo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Que diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Amém. Amados, eu quero já fazer os meus agradecimentos. Primeiramente, já fiz ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero fazer os meus agradecimentos ao pastor Israel, que foi intermédio para que nós estivéssemos aqui, através do nosso irmão e amigo evangelista Will. Vou ficar no Will. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, pastor, a todos. E louvar a Deus pela vida da minha esposa, que esteve louvando. Que maravilha. Jesus vai voltar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe a vida da minha prima Thalita e o meu primo Rafael. Que Deus abençoe. Queridos, é de fato que a distância nos separa, fisicamente falando, mas nós estamos ligados pelo Espírito Santo de Deus, em comunhão, como descreve no grego koinonia, aquilo que nos une a fim de que estabeleceremos em nosso coração o mesmo propósito, em adorar o nome do Senhor. É de fato em que o momento em que nós estamos vivendo é um tanto que difícil. Alguns não entendem, outros não compreendem, mas quando olhamos e voltamos os nossos olhos à palavra, vemos que tudo isso é sinal daquilo que o Senhor já disse há 2000 anos atrás, em Mateus capítulo 24, que seriam os princípios das dores. Observando para os salvos, nós não devamos se desesperar, mas simplesmente aguardar na firme e promessa do Senhor. Porque em Hebreus, na carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 10, diz: retenhamos, pois, firmes na esperança, porque fiel foi aquele que prometeu, Jesus. E este mesmo que prometeu, a Bíblia descreve que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeria eu e não cumpriria, falaria eu e não fazia. Pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O Senhor Jesus está voltando. Amém. Queridos, o que o Senhor Deus assentou ao meu coração é a observância e a meditação e a reflexão no livro do Apocalipse. Aí alguém em casa fala: Peter, nós precisamos de paz, precisamos de alegria. Sim, quem não se alegra lendo o livro de Apocalipse, sabendo do seu futuro tão eminente, da tua eternidade?
Quem não se alegra aquele que simplesmente vê Deus processando em ti num tempo e determinado de tempos, para que venha cumprir-se a sua promessa em ti, não aqui somente, mas no reino dos céus? Observando que dentro dessa circunstância, nós temos que se perguntar, qual é o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui? E se vamos ficar aqui fixamente, eternamente? E qual é o nosso lar de fato, de verdade? Observarmos a circunstância desta palavra é entendermos que este mesmo João, que depois de 96 depois de Cristo, período do reinado de Domiciano, imperador agora de Roma, a qual 3 perseguidores ocasionalmente foram os que mais marcaram a história cristã nas suas perseguições, sendo Nero, Trajano e Domiciano. Nós vamos observar agora que na tentativa de calar, parar e travar e frear o crescimento de uma igreja que foi estabelecida debaixo de uma promessa em Mateus capítulo de número 16, em que o próprio Cristo, ele está diante do seu apóstolo Pedro e diz: Pedro, tu és pedra ou quebar, uma pequena pedra retirada de uma grande rocha. E quando ele se refere sobre essa pedra, não Pedro, sobre ele mesmo, esta grande rocha, edificarei a minha igreja. Enquanto ele cita agora pela primeira vez a palavra igreja, ele simplesmente diz: e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Sendo esta igreja estabelecida nele, fundada nele, porque a Bíblia descreve, Paulo afirma em Romanos capítulo de número 11 e o versículo de número 36, porque dele, fonte, por meio dele, processo e para ele, glorificação são todas as coisas. Ele é a fonte de tudo, de todas as coisas. E Tessalonicenses, Paulo descreve que todas as coisas subsistem por ele, através dele e pela palavra dele. Sendo que pela palavra deste mesmo Senhor todas as coisas subsistem. Então Salomão no livro de Provérbios descreve: pela tua sabedoria fundou os mundos, pelo teu conhecimento estendeu os céus, e pela tua inteligência faz orvalhos cair toda noite dos céus. Observando que este Deus, em que a Bíblia descreve que quem compreendeu a mente do Senhor, quem lhe deu a ele para que ele devesse a alguém, porque simplesmente não temos como, na nossa limitação humana e natureza carnal, compreender a profundidade de um Deus tão poderoso. Se questionarmos diante das suas ações é se tornarmos céticos e anularmos a nossa fé. Mas confiarmos diante de todas as situações é saber que a cada coisa que nos acontece ao redor é Deus simplesmente nos relembrando que a tua promessa, em que Ele mesmo fez através do Filho, em João capítulo 14, versículo de número 3, olha, eu vou vos preparar um lugar, mas eu voltarei para vos buscar, para onde esteja eu, estejais vós também. Querido, nós temos que entender que o livro de Salmos diz que estamos peregrinos nessa terra de passagem. O importante não é quanto eu enraizo a minha vida aqui. O importante é quanto eu anuncio de Cristo enquanto eu passo. O importante não é quanto a pessoa conhece de mim. O importante é quanto as pessoas conhecem Cristo através de mim e de você enquanto você passa. Se quando Tiago ele descreve que a vida é como um vapor d'água, de uma forma aparece, de outra se dissipa, dentro do período determinado da minha vida, o que eu tenho que anunciar é Cristo e o reino de Cristo. Sabendo que quando nós se acostumamos a vir e não ser, Peter, o que você quer dizer? Você se acostumou a vir ao templo e esqueceu de ser templo do Espírito Santo. Você se acostumou a participar e esqueceu de ser culto. Você se acostumou em oferecer enquanto todo mundo vê e esqueceu de apresentar no secreto. Se acostumou a falar demais e ouvir de menos, enquanto Deus, Ele fala todo o tempo. O problema é que falta quem ouve Ele. O que me chama mais a atenção é de que todo decreto
vem do governo, mas todo o processo vem de Deus, e todo decreto só sai do governo, porque Romanos 13 diz que toda autoridade é estabelecida por Deus. Você acha que isso tudo que está acontecendo é em vão? Deus está no controle de todas as coisas. A primeira lição que Ele está fazendo é a nós, porque a perda gera valorização, porque quando tínhamos as portas abertas, muitas das vezes fechamos. Quando tínhamos o templo para estarmos adorando, nós estávamos conversando. Quando tínhamos a oportunidade para estarmos aqui, apresentávamos a Deus de qualquer maneira. Deus fechou tudo para que você venha entender que se você tem uma vida só no templo, você não tem uma vida completa, desprezando o seu quarto. Está na Bíblia, Peter? Está tudo na Bíblia. Mateus capítulo de número 6. Este mesmo versículo 6 vai descrever: entra no teu quarto, fecha a porta. O teu pai que te vem em oculto ou em secreto, em público Ele te recompensará. Se você não tem uma vida com Deus sem ninguém ver, você vive uma vida de status para todo mundo ver. Deus parou com tudo isso. Deus quer realmente analisar agora e ver agora se as vozes que clamavam no templo continuam clamando em casa, se as vozes que cantavam no templo continuam cantando em casa, se o estabelecimento da tua vida, como todo mundo te viu, você gerou em ti uma reputação, se isso mesmo é intrínseco ao seu caráter. A palavra de Deus é inerrante, porque tudo aquilo que Daniel descreve, que mora em trevas, Ele traz para a luz. Se dentro do teu ocultismo você enganava muitas pessoas, agora as pessoas que te vê, te acompanham, frequentam a tua casa, simplesmente moram contigo, sabem quem você é. Dentro dessa situação eu quero te perguntar uma coisa: você é adorador presente no templo ou você é adorador presente com Deus? Peter, o que quer dizer, Peter? Deus não está no templo? Deus está no templo, mas Deus, Ele preenche toda a terra. Para nós entendermos a adoração que nós temos que oferecer a Ele, nós temos que oferecer a Ele a nossa vida e não o estereótipo do que está na nossa vida. Davi descreve: um sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado, e um coração quebrantado e contrito do Senhor não desprezará. Entenderam que a adoração, Deus Ele não aceita adoração de fora. Deus Ele aceita adoração de dentro para fora, que imprime a verdade, o teu sentimento, a tua necessidade, o momento em que você está vivendo e a tua seriedade com Deus. Observarem que nós estamos dentro dessa circunstância, éramos uma geração que tínhamos um sentimento de overdose de nós mesmos, a necessidade de se autopromover. Deus nos colocou em casa. Se eu não estiver, se eu não aparecer, não vai ocorrer. Agora Deus fez você ficar em casa. Eu não tinha tempo, o tempo consumia. Por quê? Porque você colocava a culpa no tempo. O trabalho consumiu o meu tempo, a escola consumiu o meu tempo, tudo consumiu o meu tempo. Agora Deus te deu tempo para você ouvi-lo. Donald Stamp, comentarista da Bíblia Pentecostal, ele diz assim, que o princípio da oração é primeiro ouvir para depois falar. Porque quando eu ouço a Deus, eu aprendo mais de Deus do que de mim mesmo. Quando eu ouço a Deus, eu esvazio eu, para que eu possa ser cheio dele. Deus não enche quem está cheio, Deus só enche quem está vazio. Para nós entendermos este percurso da terra para os céus, as nossas vidas se acostumou tanto com a terra que se esquecemos como é bom morar nos céus. Se acostumamos com todos os prazeres que é gerado aqui e se esquecemos da eternidade em cima. E observarmos que a eternidade em cima é infinita e aqui é atemporal, é negligenciar a palavra de Deus e desprezar a tua palavra profética. Então esse mesmo Deus, este Cristo que lhe veio, a fim de que vinha estabelecer e iniciar a graça através da cruz, a qual Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz que a graça do Senhor há de ser manifestada, trazendo salvação para todos os homens. E quando a graça é manifestada, ela melhora em mim o que em mim não tinha. Ela coloca em mim o que em mim não existia. A graça do Senhor coloca qualidades que existem nele, que não tinha em mim, que através da graça eu recebo do caráter dele e não do meu. A graça transformou tanto este João que está aqui no livro de Apocalipse, que antes do livro de Apocalipse, antes da graça, ele era um homem genioso, chamado por Marcos, ele e seu irmão Tiago, de filhos do trovão, em que pelo teu alto temperamento inconstante, ele tinha bipolaridade, ou seja, dupla personalidade, em que diante da circunstância ele não conseguia conter os seus íntimos e os seus temperamentos, em que enquanto isso está acontecendo, ele vai chegar em Samaria junto com os apóstolos, pedindo estalagem para ele, para os apóstolos e para Jesus.
Mas a Bíblia diz que, vindo no seu semblante, que o seu destino era Jerusalém, negaram-se estalagem. Ele chega juntamente com os discípulos e diz: Jesus, o Senhor quer que nós rogamos e que mande fogo do céu e mate os samaritanos? Porque quando eu não tenho a graça, eu não tenho conteúdo na minha oração. Quando eu não tenho a graça, eu não tenho misericórdia na minha oração. Quando eu não tenho a graça, eu não tenho compaixão na minha oração. Quando eu não tenho a graça, eu oro sem sentido e sem o sentimento de misericórdia àqueles que não sabem o que estão rejeitando. Mas esse mesmo Jesus diz: olha, eu não vim para matar a vida dos homens, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas a graça transforma a oração e o conteúdo da oração desse, que é o mesmo João que está pedindo para matar em Samaria, é o mesmo João de Atos capítulo de número 8, que ficou sabendo que a palavra de Deus chegou em Samaria, e desceu ele lá, oh glória. E a Bíblia diz que começou a orar, não para fogo descer, mas para que o Espírito batizasse, selasse. A graça muda o conteúdo da minha oração. Eu sou mais misericordioso com os outros quando a graça me coloca na posição dos outros e não só na minha. A graça é empática. A graça, ela é de graça, mas não é barata. Porque esse mesmo que está sendo tratado por Jesus andou com ele 3 anos e meio. Quanto mais ele andava com Jesus, não era Jesus que parecia com ele, era ele que parecia com Jesus. Cristo nunca te chama para que você venha permanecer do jeito que você chegou pela primeira vez, para transformar-te através dele, uma nova criatura por ele. Peter, eu sou assim, vou morrer assim. Então você não encontrou Jesus. Peter, o meu jeito desse jeito, você não encontrou Jesus. Peter, eu falo dessa maneira, você não encontrou Jesus. Porque quem encontra Jesus mais fica calado do que fala. A Bíblia fala que aquele que muito fala traz perturbação. Sede paciente em ouvir, tardio em falar. Irmão, ouve mais, que você vai aprender mais em silêncio do que falando. Você produz mais parado do que andando. Por isso Deus parou a terra. As nossas orações estavam sendo sem conteúdo. A nossa vida estava sendo humanista demais. A nossa vida estava sendo terrena demais. Esquecemos céus, e Deus parou todas as coisas para você produzir com qualidade aquilo que você não conseguia produzir enquanto você andava. Que Deus é esse? Em que Ele olha para nós aprendermos que a nossa vida não é senso de midiático, em que a nossa vida, o sentido dela é que nós desaparece para que Ele apareça em nós. Que não é nós que somos, é Ele que é. João 15 diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós somos o quê? Sem Cristo, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, descreve assim: que Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Antes disso éramos nós pecadores. Sem Cristo nós somos pecadores, subjugados ao lago do fogo do inferno, subjugados a um sofrimento, porque toda liberdade sem maturidade você se torna construtor do teu próprio chiqueiro. Mas toda liberdade que Cristo participa contigo, da tua liberdade, dos seus prazeres, isso verdadeiramente é liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Liberdade sem Deus não é liberdade, liberdade sem Deus é fuga. Mas aqueles que é chamado, é tratado, é ensinado, aprende com o melhor. Ser contemplativo do melhor que faz ao redor deles, por aqueles que chegam, para que aqueles que assistam aprendam, é simplesmente uma honra. Eles estão sendo contemplativos, ouvintes, e eles mesmos em Atos 4 descrevem: não podemos negar e nem parar de falar daquilo que vimos, ouvimos e testificamos. 3 coisas que não nega a Cristo:
3 coisas que confirmam o Senhor em todas as atitudes, pregações e confirmações. São tão contemplativos que, enquanto Cristo faz, eles simplesmente estão na condição de servos. Para compreendermos essa circunstância, é este João, que é tirado de limpar as redes com seu irmão, para fazer muito mais do que fazia. É este mesmo João, que depois que Simão e André, que lançavam a rede, encontrou e aceitou o pedido de Jesus, esses também vão seguir. É este mesmo João, que na última ceia, está com o seu rosto reclinado no peito do mestre. É esse mesmo João, que enquanto Cristo fala, aquele que mete a mão comigo há de me trair, é esse mesmo João que vê Pedro do outro lado cutucando ele, pedindo para ele perguntar quem é o traidor. Porque se a cabeça dele está no íntimo do teu peito, recostando no teu coração, ele tem uma intimidade. É este mesmo João, que no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele apresenta mais Cristo e não coloca o nome dele, ele coloca assim, aquele a quem Jesus amava. Não cita o seu próprio nome, não querendo para si atenção, mas atribuindo a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque aquele que tem prazer de falar de Cristo não se preocupa em se promover, porque enquanto eu falo de Cristo, Cristo testifica a mim. Está na Bíblia? Está tudo na Bíblia, tudo está na Bíblia, aleluia. João o Batista, Mateus capítulo de número 11, verso de número 11, ele morre. Jesus, quando fica sabendo da notícia, não para, era o teu primo, não para, era o teu primo, não para de pregar, ele continua pregando, ele só muda o contexto da pregação. Ele não faz luto, ele faz deste luto uma ministração, aleluia. Você consegue fazer da tua dor uma pregação? Você consegue fazer do teu sofrimento um testemunho? Aleluia. É o mesmo Jesus em que se coloca de pé. Enquanto João convida, falava dele, Jesus se coloca de pé depois que João morre e fala assim: profeta nascido de mulher. João Batista foi o maior, vírgula, mas aquele que quiser ser maior no meu reino, que seja menor do que ele. Você não entendeu? Jesus está dizendo: eu só falo de alguém depois que ele está morto. Como que é isso, Jesus? Eu quero te fazer uma pergunta. Morto fala? Para quem está aqui, morto fala? A Bíblia fala que fala. Hebreus capítulo 11, versículo 4: e tendo Abel recebido o testemunho de justo, mesmo morto ainda fala. O meneret sabia que deve Abel morreu, legado ficou. Quem fala de Abel é Deus. Abraão, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Como é isso, Deus? Quando depois de você morreu, eu falo de você. Abraão morreu, chegou Deus para Moisés, fala para o povo: Moisés, fala para o povo que o Deus de Abraão, o quê? João Batista morreu, Jesus se coloca de pé e fala: profeta nascido de mulher. João Batista é o maior. Por que você não estava com vida? Você conhece a palavra vaidade? Quem vive no ministério buscando reconhecimento se frustra no meio da caminhada, mas quem vive no ministério buscando vidas para dar vida, para apresentar para o dono da vida, nunca se frustra no ministério. Deus parou tudo para tirar os sapatinhos de cristais, quebrar os pedestais. Deus parou tudo para mostrar que no centro é Ele, a glória é dele, o nome é dele, o poder é dele, o dom é dele. Não sou eu que falo, é Ele. Deus parou tudo por causa disso. Porque se no sentimento do meu orgulho a minha produção se torna em prol a mim, eu me torno um homem simplesmente antropocêntrico. Eu no centro de todas as coisas e não Deus.
Mas aí Deus chama estes homens sabendo que os seus caráteres, quando ele chega, não são os melhores, mas depois que ele, Cristo, se retirar, vão se tornar melhor naquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes ensinou. Cristo simplesmente pega aqueles que simplesmente a sociedade excluiria, para fazer deles o que a sociedade teria que se espantar mais tarde. Está na Bíblia, tudo na Bíblia. Esses mesmos estão sendo questionados pelos das sinagogas, dizendo: quem são estes que não frequentaram as sinagogas nem as escolas e falam desta maneira? Aí um cutuca eles e fala assim: olha, eles não frequentaram sinagogas, não têm diploma, não frequentaram as escolas. Aí um testifica: mas andaram com Jesus. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Hipócrita, do grego é hipócritos, que é artista, aquele que monta em si um personagem sem conteúdo alguma de nada, sem conteúdo de nada. É todo montadinho, mas é todo vazio. Ser discípulo de Cristo é entender que você pode fazer muito mais na ausência física dele do que na presença. Por isso que o sentimento paternal de Cristo presente era: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome farão obras maiores do que eu já fiz. Ele está dizendo: vocês vão fazer muito mais sem mim presente físico do que comigo presente aqui. Líder de verdade é conhecido pela tua ausência, o quanto da tua informação, do teu testemunho, do teu conteúdo, do que passou, os seus liderados vão obedecer. Jesus é tremendo, eu amo Jesus. Eles obedecem piamente, porque antes de Cristo ser recebido em cima nos céus, Ele está passando orientações para esses na terra. Antes mesmo de Jesus ser assunto aos céus, Atos capítulo 1, versículo de número 9, Ele lhe deu uma ordenança. Lucas capítulo de número 24 é confirmado em Atos capítulo de número 1. Ficai, pois, em Jerusalém até que do alto seja revestido com poder e glória. Você recebeu poder, você recebeu virtude, vaza, continua pregando, continua evangelizando, saia para fora, não fica para dentro. Poder centralizado do lado de dentro é egoísmo, não é poder. Mas poder que recebe em ti, transforma a ti para transformar o mundo, é avivamento centrífugo, de dentro para fora. Por quê? Deus nos tirou para fora. Para o teu vizinho, para o teu patrão, para o teu tio, para a tua família, ver quem você é na presença de Deus. Oh, aleluia. Para quem escolhia lugares, palcos e selecionava a agenda, a tua agenda é em casa, a tua pregação é em casa, a tua vida é em casa. Pregue, como Paulo descreve, somos cartas de Deus, não escritas em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Carta não fala, carta é lida. O quanto do mundo lê em você e o quanto na tua história está escrito Cristo. Que apague as luzes diante dos homens e se coloque a palavra de novo no centro de todas as coisas. Esse Jesus, ele vê tanta obediência nesse que não tem medo de lhe dar, oferecer e fazer através desse a multiplicação do que ele iniciou. Ponto de partida Cristo, processo Cristo. Vai terminar em quem? Em Cristo. A recompensa do cristão é Cristo. Você está querendo o quê, irmão? Porque enquanto Atos capítulo 1, versículo 1, aquilo que Cristo não só começou a fazer, mas também a ensinar, Ele fez para dar exemplo e ensinou, porque não tem medo de ensinar aquilo que Ele recebeu pela virtude do Espírito Santo. Quem não consegue se alegrar no sucesso dos outros não tem o sentimento de Cristo dentro de vós. Está na Bíblia, sentimento de Cristo? Está tudo na Bíblia. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5, tem em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus.
Se o meu sentimento é igual ao dele, eu não tenho inveja do sucesso do meu próximo, de ele chegar mais longe do que eu cheguei. Por quê? Não tem mérito, não tem medalha, não tem honra para o homem naquilo que vem pela graça. Porque Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo Jesus. Se somos membros do corpo, membros uns dos outros, e somos o mesmo corpo, e a cabeça é Cristo, por quê? O próprio membro luta contra o próprio corpo. Ninguém faz para a glorificação de Deus. Agora você vai fazer. Peter, o que você veio ministrar aqui? Veio ministrar a palavra de Deus, o que Deus colocou no meu coração, para você entender que não é você, é Jesus. Deus te colocou parado aí para você ouvir Ele, para você entender o Filipenses capítulo de número 2, que cada um tenha superior o próximo a si mesmo. Na ótica de Deus é na horizontal, não é na vertical. Na vertical é Ele, acima de tudo. Na horizontal somos nós. Diante de Deus todo mundo é ovelha. Vocês vão ficar? Eu quero chegar em Apocalipse capítulo de número 1, sobre o tempo está próximo. Mas eu tenho que te explicar os contextos. Não posso ir ao final sem te explicar o contexto, para você entender o tratamento de Cristo nesses, que só está passando por essas experiências porque cumpriram princípios. Essa geração é que mais clama por milagre, porque é a que mais negligencia os princípios de Deus. Entender que os princípios vêm pela obediência, e a fé madura, eu vou ter que falar isso aqui. A fé madura não é que move montanha. A fé madura é que aprende a obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Se você tem fé para mover montanha, mas não tem fé para obedecer a Deus, então você não tem fé. A maturidade em ti ainda não foi. E esses mesmos têm fé para obedecer, tem fé para ver aqueles que ele mais amava, que andou com ele, que ouviu dele palavras em que os próprios homens em que estão ouvindo dele diz: nunca ninguém falou como ele no nosso meio. E como que Jesus falou? Jesus falou como doutor, Jesus falou como mestre, Jesus falou na tua oratória, montado, cheio de lisonjas, que é um discurso todo estruturado, um discurso para surpreender, como muitos pregadores estavam fazendo, a mensagem para dar certo. Cristo nunca pregou a mensagem para dar certo, Cristo sempre pregou a mensagem para conversão. Esse Jesus, ele falava o koiné, um grego simples, a fala do povo, a linguagem deles, e nunca ninguém falou assim, porque o que surpreende o povo não é como eu vou demonstrar as minhas habilidades diante da sociedade, é como eu me porto na igualdade junto com eles, porque Paulo descreve: olha, foi-me dado a graça para ministrar entre os gentios, a qual dos pecadores eu sou o primeiro. Eu sou igual a vocês. O que muda a vida de Elias para a vida daqueles que estavam no teu período? A Bíblia descreve que ele era homem sujeito às mesmas paixões. Não muda nada, sou igual a vocês. O que te faz superior ao teu próximo, irmão? O que te faz você querer olhar de cima para baixo para o teu irmão? Peter, eu sou rico. 2 Coríntios capítulo 8, o próprio Paulo explica o motivo da tua riqueza: é para suprir as necessidades dos santos. Você não é rico para se mostrar, você é rico para servir. O que te diferencia, sendo que Cristo fala, diz assim: vocês querem ser conhecidos? Opa, lógico. O mundo vos conhecerão como os meus discípulos, quando amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Não vão te conhecer pela tua oratória, não vão te conhecer porque você tem isso ou tem aquilo, vão te conhecer pelo fruto que gera em você. E dependendo do fruto que gerar em você, olharão para a tua vida e terão desprezo se o seu fruto for de arrogância ou orgulho. A humildade é a chave que abre todas as portas e não fecha nenhuma. Entender que as nossas vidas em prol do Senhor
é compreender que as nossas vidas é em serviço daqueles que chegam. Os que chegam eu não devo selecionar, eu devo atender. Somos seletivos, né? Agora Deus colocou você parado para você entender que a seletividade é acepção. Mundo egoísta, que aceita uns e exclui outros. Deus simplesmente hoje colocou para você entender que Ele é Deus. Ficaram unanimemente. E o que me chama a atenção é observar aqueles que andou 3 anos e meio, como que eles estão enxergando Cristo subir, como que eles estão lidando com a separação. Eu tenho que confessar, se fosse eu chorava que nem criança. Vai não, Jesus. Fica, Jesus. Fica mais um pouco, já se faz tarde. Tens o meu coração para repousar. Oh, aleluia. Quem ama mais o mundo do que a Cristo nunca andou com Cristo. Quem ama mais o mundo do que o Jesus nunca ouviu as suas palavras e aguardou. Quem ama mais o mundo do que a Jesus nunca se assentou com Ele. Quem ama mais o mundo do que a Cristo nunca ouviu Ele falar no ouvido. Mas esses discípulos sim, perseveraram em oração e ficaram. Era esses mesmos que estavam sob a responsabilidade deles a multiplicação do Evangelho. Atos 2, recebe a promessa. Atos 2, Pedro, cheio de trepidez, autoridade, poder, virtude e palavra, prega. Porque quando eu não tenho a graça eu nego, mas quando eu tenho a graça, quando eu não compreendo a graça, eu volto para trás. Mas quando eu compreendo a graça, ninguém tira do lugar em que foi plantado. Pedro prega. Quase 3.000 almas aceitam a Jesus. No capítulo 4, no capítulo 5, vai para quase 5.000 almas. No capítulo 6, multidões de discípulos. No capítulo 7, Estevão é martirizado. No capítulo 9, Paulo é convertido e chamado para o ministério do sofrimento. Peter, ministério do sofrimento é porque todo ministério tem problema. E toda chamada causa dor. Mas e essa fama que estão vivendo aí, Peter? E os status? Não é ministério, é autopromoção. Porque quem vive a benefício do próximo é o que Jesus descreve para Ananias no capítulo 9, versículo 15. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e mostrarei para ele o quanto ele deve padecer pelo Evangelho. Não mostrarei para ele o quanto ele vai ser famoso no Evangelho. No meu sofrimento são compostos as mais belas poesias, os mais livros, e 70% do Novo Testamento é Paulo. Porque na tua dor ele produz mais do que enquanto ele estava nos pés de Gamaliel. Com Cristo ele faz muito mais do que enquanto ele estava zeloso pela lei. Agora estes mesmo que não têm condição estão sendo perseguidos pelos 4 cantos para cumprimento de Isaías capítulo 42, que é a profecia da diáspora, espalhamento como a areia da praia sobre toda a terra. Vai pregar, por bem ou por mal, você vai ter que falar do meu nome. Em tempo e fora de tempo, você vai ter que falar. Peter, o que você quer dizer? Eu quero dizer, chega de falar de si mesmo, fala de Jesus, irmão. Chega de falar do teu próximo, fala de Jesus, irmão. Agora você não tem tempo para ter intriga com o uniforme, não tem tempo para ter intriga na igreja, não tem tempo para ter intriga depois do culto, você não tem. Agora você vai brigar com você mesmo dentro de casa. Está na Bíblia, tudo na Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo de número 11. Não falai mal uns dos outros, porque deixa de ser observador da lei e se torna juiz, e há só um legislador no nosso meio que julga entre o bem e o mal, Jesus Cristo. Se a tua empatia não tinha em ti, só tinha um ódio pelo teu irmão, então Deus está te tratando como um membro que você estava sendo amputado. Agora esses não. Enquanto Pedro pregava, os apóstolos que ouviam não estavam sentados. A Bíblia descreve que se colocaram de pé, porque enquanto alguém prega, eu intercedo. Vai, Jesus, opera, Jesus. Não é esse sentimento de degradação
ou gladiadores em cima do altar, quem vai ser o melhor? Deus te parou para você aprender a interceder pelo teu irmão enquanto ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Oh, Peter, o que é isso? É o que Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Porque enquanto nós vivíamos um ambiente de disputa, fazíamos do culto uma guerra. Mas agora Deus te colocou para você fazer do culto de verdade. Apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Esse mesmo Jesus Cristo, ele está olhando para essa multiplicação e vendo a extensão. Vamos observar que no capítulo 7, então, Estevão é morto. Enquanto está sendo apedrejado, este mesmo Estevão, ele está olhando para os céus e diz: eu vejo o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E a oração dele mudou, e o conteúdo da oração dele era de compaixão. Enquanto ele estava sendo ferido, ele estava dizendo: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas enquanto nós somos feridos, vou ferir também. Mas se a graça te alcançou, a tua oração é de misericórdia para aquele que declarou a ti o teu inimigo. Se te matam, te procuram te moer, eu quero te dizer, no teu sofrimento cura a vida de quem está ao teu redor. Se nós compreendermos que enquanto sofremos, enxergamos os céus, eu vou ter que dar esse recado. Portas na terra se fecharam, mas a porta do céu não. Este Estevão vê os céus abertos. O Filho do Homem em pé à direita do Pai, ele falece. Nós vamos compreender que no capítulo de número 2, cortam a cabeça de Tiago, prende Pedro. 12, versículo 5, enquanto prendeu Pedro, tinha uma igreja que fazia contínua oração por Pedro. Deus, solta Pedro. Deus, solta Pedro. Deus te deu tempo para você anotar no caderno cada nome de vidas que está amarrada pelo Satanás, para você orar por ele continuamente. Oração de fast food Deus não aceita. Peço numa cabine, quero retirar na outra. Deus mandou o mundo para a espera, ele só vai entregar o pedido quando ele quiser. Deus, solta Pedro, Deus. Contínua oração, Deus, solta. Pedro está descansando, capa está retirada, sandália também. 2 soldados, um à direita e outro à esquerda, amarrado no seu pulso. Os outros do lado de fora, 4 quaternos, 16 soldados para prender e guardar um pregador. Que criminoso, hein? Segurança máxima para aquele que libertava o cativo do cativeiro. Segurança máxima para aquele que apresentava vida e vida com abundância. Oh Deus. Mas enquanto ele dorme, o anjo desce na madrugada, cutuca ele e fala: levanta-te depressa, vista a tua capa, ministério, calça a tua sandália, evangelho. Oh, e segue-me. Oh, alabarada Súria, Comodóvia. O versículo 5 diz que Pedro é guardado. Pedro não é preso, Pedro é guardado. Quando o inimigo pensa que te prendeu, ele está te preservando com vida para propósitos e projetos maiores do que você viveu anteriormente. Enquanto este é solto, tudo bem, ele vai se apresentar à igreja, todos glorificam. Nós vamos compreender que enquanto estes cegam, são perseguidos, o próprio Paulo, ele é decapitado a tua cabeça, mas antes de morrer ele escreve a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, e desde agora tem sido me preparado ou guardado a coroa da justiça, para mim e para aqueles que amam a volta do Senhor. Ele está citando isso. Eu estou morrendo, mas estou vivendo. Eu estou vivendo, mas não sou eu só. Você também pode viver enquanto você morre. Para viver tem que morrer, está entendendo? A verdadeira vida não é aqui, a verdadeira vida é lá. Oh, glória a Deus. Não tenho minha vida por preciosa. Que prazer é esse na necessidade, na angústia, na fome, na nudez, no deserto, no porvir. Ele mesmo está descrevendo em Romanos capítulo 8, nada.
me separará do amor em que há em Cristo Jesus? E ele tem prazer em tudo isso. Agora esse João não lhe conseguem decapitar, não lhe conseguem parar, não lhe conseguem matar, porque este João é o apóstolo da consolidação, o apóstolo do amor, porque enquanto Pedro está dizendo para o coxo na porta do templo, chamada Formosa, pegue na minha mão, levante e anda, João só está ouvindo. Você não vê na Bíblia João curando alguém, mas você vê na Bíblia João chamando filhinhos, não pequeis. Mas se pecais, tem um advogado perante o Pai, é Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo está ensinando e consolidando a fé. Ele não tem inveja de Pedro, que tem virtude para curar. Ele tem admiração por Pedro. Pedro, você colocou de pé, eu ensino ele a andar nos passos de Jesus. A consolidação é tão importante do que o milagre, porque o reino não só tem poder, o reino tem pedagogia, tem ensinamento. O reino não é administrado só por um momento sem incentivo, poder. E qual mensagem foi pregada? Sei não, mistério. Querido, eu quero te dizer uma coisa: se o teu conhecimento é irracional, simplesmente você não tem aderência a tudo que o Senhor tem para te dar, oferecer e ensinar para o dia da tentação que há de vir sobre todo esse mundo. Aí João, ele começa o Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, com uma bem-aventurança, a primeira bem-aventurança das 7 que se encontram, e as únicas 7 que se encontram no único livro de Apocalipse, em que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 22 do livro de Apocalipse, e ele começa dizendo, bem-aventurado, olha a primeira bem-aventurança, aqueles que lêem, aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as palavras desta profecia. A primeira bem-aventurança que o Senhor nos concedeu, Bíblia, Ele nos deu bem-aventurança, a maior bênção de ler, de ouvir e de guardar, de ler para meditar, de ouvir para crer e de guardar para não pecar. Está na Bíblia, tudo está na Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. O guardar é sempre a consideração daquilo que eu ouvi, daquilo que eu li. O quanto eu guardo é o quanto eu vou resistir no dia da tentação. Está na Bíblia, tá? Salmos 119, verso 9, verso 11. 9. Como purificará o jovem o teu caminho, observando conforme a tua palavra? Observei, tudo bem. Quando eu observo, eu guardo. Verso 11. Escondi a tua palavra dentro do meu coração, para que eu não possa errar contra ti. Por quê? Quando a tentação vier, os olhos vão consultar, a consciência vai pedir permissão para o coração, mas se o coração estiver cheio da palavra, vai dizer assim para a mente e para os seus olhos: fugir da aparência do mal. Que palavra é essa? Em que no capítulo de número 1, versículo de número 3, ele diz: leu, ouviu, guardou. Por que eu tenho que ler, ouvir e guardar? Porque o tempo está próximo. Que tempo é esse, Peter? Lucas capítulo 18, versículo de número 8, parte B do versículo: se porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Quando eu leio, quando eu guardo, quando eu ouço, eu espero. Aleluia. O tempo está próximo. Que tempo é esse, Peter? O tempo em que nós estávamos dormindo. Romanos capítulo 13, versículo de número 11. Sendo eu conhecedor do tempo, percebo que já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais próxima de nós agora do que quando aceitamos a fé. O tempo está próximo. Oh, aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque o tempo está próximo. Oh, aleluia. Muitos virão em meu nome, dirão que são Cristo, mas não desça, não acredita, porque o tempo está próximo. Aleluia. Oh, glória. Jesus, em que tempo o Senhor restaurará a Israel? Não cabe a vós saber o tempo da restauração, mas o tempo está próximo. Que tempo é este em que ele virá como ladrão? Ladrão não avisa o dia em que vai roubar, ele vai vir de repente. O tempo está próximo. Capítulo 24, versículo 25 de Mateus. Bebiam, comiam, assim como nos dias de Noé. Bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento. Assim será a volta do Filho do Homem. Quando todo mundo achar que tem paz, ele aparece em cima nas nuvens. O tempo está próximo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16. O mesmo Senhor
Senhor, o mesmo que andou nas águas, o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo que curou a sogra de Pedro, o mesmo que multiplicou os pães, aparecerá em cima nas nuvens, com trombeta de Deus, com alarido, voz de arcanjos. Mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós encontraremos com Ele nos ares, e estaremos com Ele para todo sempre. O tempo está próximo. Hebreus capítulo 10, a Bíblia descreve assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Versículo 39, nós não somos daqueles que se reúnem para a perdição, não estamos aqui para beber, para falar palavrão, não estamos aqui para viver uma vida irracional, mas sim para a conservação da nossa alma. O tempo está próximo. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 7, eis que presto vem. O tempo está próximo, e eu vou ter que terminar a falar isso para você. Portas se fecham na terra, mas a porta do céu, 12 portas nunca se fechou. Está na Bíblia? Tá. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 8, vai descrever desta forma: eis que diante de ti pus uma porta aberta, tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse capítulo de número 4, versículo de número 1, e olhei para os céus, vi uma porta aberta, e a primeira voz dizendo: sobe aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 25, e lá as portas não se fecham de dia, porque lá não tem noite. Peter, porta da terra fechou. E agora, olha para o céu. Elevo os meus olhos para os montes. As portas do céu nunca se fecharam. O tempo está próximo. Quando a trombeta tocar, Ele retirará os santos. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 51 e 52. O seu corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, mortal da imortalidade. Oh Deus! Enquanto a igreja for retirada, o Espírito também. Quem tinha tempo para ouvir não ouviu, quem tinha tempo para se entregar não se entregou. Peter, tem tempo para se entregar? Tem, e Deus é paciente. Está na Bíblia? Tá. Apocalipse capítulo de número 20, capítulo de número 2, versículo de número 21. E lhes dei tempo para que se arrependesse, e não se arrependeram. Na paciência que Cristo está tendo para você se arrepender, Ele também vai ter paciência para te julgar. Apocalipse capítulo 19, capítulo 20, a Bíblia descreve: e Ele julgará um por um. Não é por estado não. Brasil, não é por estado não. Nordeste, Bahia, não, é um por um. Porque na paciência que Ele teve para você vir entregar a tua vida até Ele, Ele também vai ter paciência para julgar todas as nações. Aí Daniel diz: e será dia de honra e dia de grande vergonha. De honra para aqueles que guardaram a palavra desta profecia. No dia da tua paciência, assim também vos guardarei no dia da tentação que há de vir sobre todo este mundo. E ouvirão dele: vem bendito do meu Pai, entrai-vos na cidade que eu já vos tenho preparado. Peter, vai ter festa? Vai. Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 9, vai ter boda, vai ter casamento, vai ter mesa. Vós sois a ceia da boda do Cordeiro. Oh glória! E aí Peter, para mim chegar lá, ao que vencer, honra militar, galardão em cima. Deus nunca paga aquele que já recebeu na terra, por isso que eu nunca vou cobrar. Alamandorequieviassá, está na Bíblia, tá? Eis que o meu galardão está comigo aqui em cima. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, vestirei de linho fino, branco, alvo como a neve. Ao que vencer, olha o que ele diz: dar-te-ei uma pedra branca, escrito o teu novo nome. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, colocarei o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, que desce dos céus do meu Deus. Ao que vencer, não provará da segunda morte,
ao que vencer, assentará comigo à minha direita, assim como eu me assentei com o meu Pai. Satanás luta contra a tua vida aqui e agora, porque tudo aquilo que ele queria, Deus vai te dar. Oh Deus, é maravilhoso. E aí, Peter, o que você quer dizer? Num dia em que o meu amor esfriar, Deus vai parar de voltar? Porque num dia em que a noiva parar de clamar, o Espírito continua clamando. Não está na Bíblia? Tá. Apocalipse 22, versículo 17, eu termino agora. O Espírito e a noiva diz: vem. Primeiro que clama é o Espírito. Quem ouve, vem. Quem intercede, venha e beba de graça da fonte da água da vida. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem, e ele aparecerá nos céus, montado num cavalo branco, com vara de ferro na tua mão direita, regendo as nações, vestido de linho fino, coroado de glória, olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhante como o sol em toda a tua força, seus pés como latão reluzente, sobre a sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, miríades de milhares de anjos atrás dele, e todo olho verá, e toda língua confessará, que ele é o Senhor. Aleluia. Fique de pé. Posso fazer uma oração, evangelista? Acorda, igreja, Jesus está voltando. Hebreus 13:14, não temos morada fixa neste lugar, mas buscamos a futura. Evangelista Will, Jesus está voltando. Pastores aqui, Jesus está voltando. Jovens, Jesus está voltando. Irmãos e irmãs, Jesus está voltando. Aleluia. O motivo de que Jesus volta são os sinais, e os sinais não é para a igreja ficar desesperada, é para a igreja se alegrar, porque Ele está às portas. Jesus está voltando. A pandemia não é para te afastar de Jesus, a pandemia é para você se aproximar mais dele, para estar diante da sombra do Altíssimo. Jesus está voltando. Por que, Peter? Filipenses capítulo 4, versículo de número 7: a paz que excede todo entendimento, que guarda o vosso coração e o teu sentimento em Cristo. O mundo se desespera sem Cristo, mas você está com Cristo. Jesus está voltando. Aleluia. Se alegra o teu coração, porque isso não é para a morte, isso é para a vida. Porque se não for aqui, é nos céus. Porque, irmão, meu rosto, a minha vida e o meu coração se regozija em saber o que está escrito em 1 João 3:2: e veremos Ele como Ele é. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Evangelista Will, Mateus 25, mensageiro que disse: aí vem o esposo, não tem nome, porque não importa o nome dele, importa a mensagem que sai da boca dele. Jesus está voltando. É a mensagem que muitas das vezes você não queria ouvir, mas essa é a realidade da nossa vida. Jesus está voltando. Crente, não crente, ateu, não ateu, dependente, Jesus está voltando. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada, o teu nome foi glorificado. Pai, eu sei que as pessoas na tua totalidade que preenchia todo este templo traziam um calor humano e uma apoteose pela comunhão, mas aqui tem algumas pessoas. E eu vejo na Bíblia que o Senhor não precisa de uma multidão. Eu vejo na Bíblia que o Senhor precisa de um com coração sincero. A tua palavra diz em Ezequiel 22:30: e busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, tapando os muros por essa terra, para a qual não a destruísse. O Senhor não achou, mas está aqui em Cubatão.
mais de um, mais de dois, na brecha, no alpendre do altar, reclamando por misericórdia e pedindo a Ti, Deus. Ouve e atende o nosso clamor. E prepara a Tua igreja para morar nos céus. Que esta mensagem seja sacada da Tua aljava como uma flecha, venha atingir o coração certo, que venha quebrantar o coração do duro e venha fazer ele compreender que sem Ti nada eles podem fazer. Pai, mostra para a Tua igreja que está nos acompanhando online. Muito obrigado pela força, Jesus, por pregar na mesma intensidade enquanto a Tua igreja estava presente. Eu sei que esta mensagem vai atingir muito mais. Aleluia. Pai, aviva a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Eu quero Te pedir perdão, Pai, por muitas das vezes nós termos o templo aberto e escolhermos o dia para vir. Eu quero Te pedir perdão, Pai, por muitas das vezes eu tenho a oportunidade de dobrar os meus joelhos e não ajoelhei. Quero Te pedir perdão, Pai, por muitas das vezes eu poder evangelizar e não evangelizei. Quero Te pedir perdão, Pai, por muitas vezes eu tenho a oportunidade de glorificar o Teu nome e não glorifiquei. Quero Te pedir perdão, Pai, por muitas das vezes vim adorar o Teu nome independente de quem estava pregando. Eu quero Te pedir perdão, Pai, mas prepara a Tua igreja para morar contigo nos ares. Não deixa a angústia e desespero tomar conta da nossa alma, mas que a Tua palavra seja arraigada no nosso coração e que a semente venha frutificar. Deus, eu quero pedir um sinal da Tua presença aqui neste lugar, em cada lar, em cada vida que está ouvindo esta palavra. Vá de encontro, Senhor, a cada coração e renova. Mostra para a Tua igreja que mesmo distante o Senhor ainda continua perto, e que o calor do Teu Espírito Santo continue neles. Eu peço a Ti, toma a boca de um, toma a boca de dois, toma a boca de 3, 4, 5, toma a vida que está no lar, Senhor, e enche eles o Teu Espírito, porque o derramamento do Teu Espírito, de acordo com a Bíblia, também aos finais dos dias. A Tua palavra descreve: e derramarei do Meu Espírito sobre toda a carne. Derrama sobre a nossa vida agora. Essa vida, se você puder falar com Deus agora, ouvir o Senhor, sentir a presença dEle. Você estava com saudade? Você está com saudade de sentir a presença? Receba ela agora. Receba a virtude. Sinta o que eu estou sentindo. O meu corpo está pegando fogo. Uriei Maragais. Eu vou fazer o apelo para você que está nos ouvindo, está nos vendo, está do outro lado aí, está afastado do caminho do Senhor, e Jesus pode voltar hoje, e você quer entregar a tua vida. Escreva aí no YouTube, no Facebook, nos canais em que foram disponibilizados a ti: eu quero voltar, eu quero aceitar Jesus. Escreva aí agora. Jesus está à porta. Peter, ainda não é o meu tempo. Se não fosse o seu tempo, você nem estaria conectado com nós. Você estaria fazendo outra coisa. Jesus está te chamando. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir, abrir, entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Eu te dou uma oportunidade. Cadê você? Coloca aí: eu quero voltar, eu quero aceitar, eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus. Tem pessoas aqui vendo no suporte o seu nome, e nós vamos pegar. Cristo primeiro chegou em ti, e depois o suporte de Cristo chegarão até você através deles.
Você vai deixar essa oportunidade passar? Eu tenho que te perguntar: aonde você quer passar a tua eternidade? Nos céus ou no inferno? Céus, ruas de ouro, muros de cristais, alegria e bonança. 21:4 de Apocalipse: Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá rancor, porque as primeiras coisas se passaram. Enquanto você decide com Deus, nós vamos devolver a oportunidade. Minha prima vai louvar. Se decida aí, volta hoje. Estarmos na presença do Senhor, sentimos a sua presença. Durante esse culto nós disponibilizamos o número de telefone para que você pudesse fazer os seus pedidos de oração. Recebemos vários pedidos, entre eles o do nosso amigo Romão, pede oração pelo seu tio Edson, que está internado. Vamos orar então pelo tio do nosso amigo irmão Romão, está internado. Irmã Leia pede oração por ela e por todos da sua família. Pastor Flávio, representante da Decubatão lá em Registro, também pede oração pela saúde de toda a sua família. Oremos crendo no milagre na vida do nosso amigo Pastor Flávio em Registro e também toda a sua família. Silvia Ventura pede oração pelo amigo José Maurílio, está internado na UTI, vítima do Covid-19. Vamos orar com o diácono Guilherme, crendo na resposta de Deus.
Meus irmãos, nesse momento nós estaremos orando pela vida dos nossos irmãos que deixaram seus pedidos. Eu quero lhe pedir por gentileza, que onde quer que você esteja neste momento, que você curve a sua cabeça e ore juntamente conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, ó Deus, onde nós estamos aqui diante da tua presença. Senhor, nós sabemos que a força, o poder, a autoridade está em tuas mãos. Tu és um Deus poderoso, que não há impossibilidades que o Senhor não possa resolver. Deus, eu quero lhe pedir neste momento, pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, que deixaram os seus pedidos de orações. Visita, Senhor, visita esta vida que está internada na UTI, Senhor. Tu tens o controle, a vida está em tuas mãos. Tu és o Deus que pode, Senhor, curar. Tu és o Deus que pode libertar. Nós sabemos que o nosso país tem passado por um momento bastante complicado, por conta desse Covid-19, Senhor. Mas nada pode impedir o Senhor de agir. Senhor, o controle, a autoridade, o domínio está em tuas mãos. Eu lhe peço por estas vidas, Senhor. Oh Deus, vai fazendo um milagre. O milagre está em tuas mãos. Só o Senhor tem o poder de curar. Só o Senhor tem o poder de fazer um milagre. Por isso nós estamos aqui neste momento, clamando a Ti. Visita, Deus, este meu irmão que está passando por dificuldade, que está passando por problemas. Vai dando direção, vai dando estratégia, vai dando vitória, Senhor. Meu Deus, eu quero lhe pedir também pela vida do nosso pastor Flávio. Visita o teu servo, dá vitória, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Nós estamos clamando a Ti porque cremos que o Senhor vai nos dar vitória. Oh Senhor, toma essas vidas, Senhor, em Tuas mãos e dê vitória aos nossos irmãos, Senhor. Nós cremos, nós acreditamos que logo, logo tudo isso vai passar e o Teu nome será glorificado, porque o Senhor é um Deus poderoso. Pai, escuta as nossas orações, e esse é o pedido que eu te faço nessa noite, crendo na vitória dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, que palavra abençoada, aleluia. Nós estamos aqui tomados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça que nos constrange, aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Jovem meu amigo, você não está só, o Espírito Santo de Deus está com você. Não desanime, fique firme nos caminhos do Senhor. Quero agradecer toda a equipe de comunicação que trabalhou essas 24 horas, vamos dizer assim, para pegar todas essas informações e fazer esse vídeo especialmente para você. Veja esse vídeo agora e eu quero te dizer, logo logo nós estaremos aqui, adorando e engrandecendo o nome do Senhor juntos. Aleluia. Pode soltar.